Eu sou o Pouso Bom, nós trabalhamos no combate à corrupção e nesta semana, nesta quinta-feira, saiu um dado muito importante para o combate à corrupção, que é o Índice de Percepção da Corrupção. Esse índice, que é divulgado pela principal organização contra a corrupção do mundo, que é a Transparência Internacional, ele busca refletir a percepção que a população tem da corrupção em diferentes países e comparar essa percepção. A notícia é ruim, a notícia é que o Brasil, nos últimos 5 anos, inclusive nesse último ano, piorou nesse índice. Nós podemos pensar esse ranking de percepção da corrupção como um ranking de honestidade, em que os primeiros países são os mais honestos e os últimos países são os mais desonestos, são os mais corruptos. E o Brasil saiu, em 2012, da posição número 69 e caiu agora, em 2020, para a posição número 106. A nossa nota caiu, a posição no ranking caiu. Quando a gente compara o Brasil com os 36 países da OCDE, o Brasil só ganharia do México no tocante à honestidade, à limpeza. O Robertson estava conversando comigo e ele estava falando sobre a diferença entre corrupção e percepção da corrupção. Você pode contar para o pessoal essa diferença, Robertson? Então, como a gente conversava, a corrupção é um fenômeno muito difícil de ser precisado. Qual é o volume da corrupção? Não se sabe exatamente, justamente porque a corrupção é praticada nos ambientes fechados. Em segredo, né? O corruptor não sai contando para todo mundo, né? Então, o que se tem conhecimento são dos processos por corrupção, mas isso é só a ponta do iceberg. Todos os demais atos corruptos acabam não sendo conhecidos. Então, a pesquisa feita pela Transparência Internacional, ela revela a percepção dos cidadãos sobre a corrupção. Você percebe o seu país como um país com mais corrupção ou menos corrupção, né? E uma série de questionamentos nessa linha. E a forma como o score do Brasil nessa última pesquisa e nas pesquisas anteriores nos mostram que o Brasil tem sido visto pelos seus cidadãos como um país com muita corrupção. Dos 180 países pesquisados, o Brasil está na posição 106, ou seja, está na metade pior em termos de corrupção no mundo. Isso pode ser decorrente de um processo de maior responsabilização da corrupção no primeiro momento? Muito provavelmente sim. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento em que grandes corrupções passaram a ser enfrentadas no Brasil, grandes corruptos irem sendo responsabilizados... Foram reveladas, né? A corrupção foi trazida à tona por investigações e processos. Imediatamente depois a população falou, opa, no Brasil tem muita corrupção. Coisa que não estava vendo antes. Então Exatamente. Aumenta a percepção. Ou seja, a gente piora no índice simplesmente por trazer a corrupção à tona. O que seria natural logo em seguida, alguns anos depois? Que a população falasse, olha, de fato houve muita corrupção no Brasil, mas boa parte desses atos graves estão sendo responsabilizados. Então, o que eu espero é que no presente e no futuro não haja tanta corrupção como havia no passado. Ou seja, o índice tem que melhorar com o passar do tempo. Depois de revelar o escândalo, você punindo adequadamente, as pessoas tendem a perceber o país como mais limpo, que responsabiliza a corrupção, um país em que a corrupção não vale a pena, o crime não compensa, né? Exatamente. Só que, ao mesmo tempo em que, a partir de grandes operações como a Lava Jato, Greenfield e outras, grandes atos de corrupção passaram a ser responsabilizados, ocorreu também iniciativas na esfera política em sentido contrário e também na esfera da interpretação do direito em sentido contrário. Ou seja, a sensação de que os cidadãos passaram a ter num contexto como esse foi, opa, demos um passo à frente, mas talvez um ou dois passos atrás logo em seguida. Cito um exemplo. A prisão em segunda instância. Imaginemos aqui que, em decorrência da evolução do entendimento do Supremo, em 2017, réus condenados em 2 instâncias judiciais passaram a ser presos, cumprir suas penas. E isso levou para a cadeia diversos agentes políticos, diversos agentes empresariais de grande poder, pessoas que nunca haviam sido tangenciadas pela justiça penal, nunca tinham respondido por um crime, muito menos sido responsabilizadas por eles. Isso foi um sinal positivo. Só que no ano de 2019, o que aconteceu? O Supremo ele retrocedeu ao seu entendimento anterior e falou, opa, a partir de agora não mais é possível prender pessoas condenadas em 2 instâncias. É preciso exaurir todos os recursos em 4 instâncias judiciais para que alguém possa ser preso. E qual foi a consequência disso? E pergunto isso só na Lava Jato, Deltan. A consequência é que a punição ela é enviada para as calendas gregas. E quando você passa a demorar para punir alguém 10, 15, 20 anos, você gera não só uma injustiça nos casos, mas você gera também a chance de prescrição e absoluta impunidade. E além de tudo isso,
o réu que pensava e cogitava colaborar com a justiça não vai mais colaborar, porque quando ele tem uma larga avenida de impunidade, ele não vai devolver o dinheiro, ele não vai concordar em cumprir uma pena ainda que reduzida, ele não vai revelar novos crimes que ele praticou. Então, essa decisão, na nossa percepção, talvez seja um dos maiores retrocessos, existiram vários retrocessos, e nós vamos conversar sobre esse e outros retrocessos no vídeo da próxima semana. Vamos estar também abordando esse ponto que o Robertson tocou e vamos estar aprofundando isso. E essa visão do Robertson é muito coerente com o modo como eu penso. Quando eu olho esse índice da percepção da corrupção caindo, a gente piorando no tocante à impressão da sociedade quanto ao nível de corrupção na nossa sociedade, eu vejo o que o Robertson colocou. Eu vejo a sociedade percebendo o tamanho da corrupção, mas esse índice depois deveria melhorar, e o que acontece é que a grande piora do índice nos últimos anos acontece quando exatamente? Acontece em 2017, no final de 2017, quando a gente teve nesse ano a revelação de crimes graves que continuavam sendo praticados em nível de presidência da República. Quando a gente viu aquela mala, aquele agente público correndo com uma mala numa pizzaria com dinheiro, quando a gente viu em seguida mais de 50 milhões de reais sendo apreendidos em um apartamento vinculado a uma pessoa próxima ao presidente. Ou seja, a sociedade passou a perceber que, apesar da Lava Jato, ainda tinha muita corrupção acontecendo. E isso nos traz a percepção de que é preciso ir além da Lava Jato, é aquilo que a gente sempre defende, a gente precisa ir além com reformas mais amplas. Agora, um ponto muito interessante que nesse relatório que a Transparência Internacional soltou, Robertson, ela buscou vincular e mostrar a relação entre corrupção e poder, entre propinas e, de outro lado, poder político e votos e eleições. Como é que você vê essa relação? Pois então, como a pesquisa da Transparência Internacional bem nos mostrou, nos países onde há menos transparência no tocante à relação entre os políticos, candidatos ou políticos já no cargo, e os seus financiadores, a corrupção é maior. E essa perspectiva, ela de fato se confirmou nas investigações da Lava Jato na prática. O que nós vimos na grande maioria dos casos de corrupções revelados no âmbito da Operação Lava Jato foram crimes praticados que envolviam ao mesmo tempo a corrupção do funcionário público, do diretor da Petrobras, por exemplo, que por sua vez era mantido no cargo por agentes políticos do alto escalão, parlamentares, governadores, até presidentes da República. E em decorrência disso, quando o empresário pagava propina para receber um benefício na estatal, um contrato, um aditivo de um contrato, um benefício indevido, ele pagava propina não só para o agente administrativo, como também pagava propina para o agente político que mantinha o diretor na Petrobras no cargo. Isso poderia acontecer e aconteceu por diversas vezes, não só no período eleitoral, como também fora do período eleitoral. Com uma simples diferença. Quando a propina era paga no período eleitoral, muitas vezes o pagamento se dava sob a justificativa de uma doação de campanha. Não que fosse de fato uma doação de campanha, era um pagamento indevido. O que o político fazia com o dinheiro na sequência, muitas vezes era compra de bens de luxo, às vezes de fato investia na campanha, mas isso pouco importa. Porque a partir do momento em que houve um pagamento de uma propina por um empresário, por um agente político, aquele agente político passa a ser um mandatário daquele empresário. O que existia era uma venda do serviço público, né? Se existe a venda do serviço público, não importa o que o cara faz com o dinheiro. Aquele dinheiro é fruto de corrupção, é propina. E a pessoa pode investir no próprio bolso, enriquecer ilicitamente, ficar muito rica, com um dos investigados da Lava Jato, Rio de Janeiro, réu da Lava Jato, ele foi acusado de ter desviado para o bolso dele mais de 300 milhões de reais, ou o dinheiro pode ser investido em campanhas eleitorais. E um partido, o Partido Progressista, foi acusado aqui na Lava Jato, no Paraná, de ter recebido, em um período significativo de tempo, mais dinheiro em propinas do que dinheiro de verba do fundo eleitoral. Essa é uma acusação que está em trâmite na Justiça. E isso impacta as eleições, não impacta, Robertson? Diretamente. Impacta no primeiro plano, na medida em que agentes políticos eleitos com base em propinas, eles vão buscar a aprovação de leis que aprimoram o enfrentamento da corrupção, ou eles vão buscar justamente o contrário, leis que implodam o combate à corrupção, que tornem ele mais difícil, mais custoso, algo excepcional? Justamente esse segundo. Então, muito do que a gente vê hoje é uma luta dentro do parlamento por políticos que se propõem a aperfeiçoar o sistema para que essa corrupção sistêmica acabe, e uma luta, às vezes, de políticos arraigados a práticas antigas, inadequadas, ilícitas,
que muitas delas assentadas no capitalismo do compadrio e que infelizmente votam igualmente. Então, um homem, um voto dentro do parlamento, e tanto aqueles que querem promover mudanças benéficas quanto aqueles que querem voltar a um passado retrógrado e corrupto têm o mesmo poder de voto. Então deixa eu entender, como você está colocando, a corrupção gera dinheiro, que gera eleição e alcance de posições de poder, e uma vez lá essas pessoas vão acabar atrapalhando o combate à corrupção, ou seja, vão tornar o ambiente mais favorável ainda para a prática e continuidade de práticas de corrupção, o que gera mais dinheiro, gera mais alcance de pessoas corruptas no poder, que gera mais atos de corrupção e um ambiente pior ainda para o combate à corrupção e assim por diante. Mas, embora o cenário seja ruim, a gente precisa reconhecer que é ruim, é preciso sim romper esse círculo vicioso. Quando a gente olha para o índice de combate à corrupção que foi divulgado nessa semana, a gente vê que está lá no topo, os países mais honestos do mundo, aqueles que têm menos corrupção, são os países nórdicos como Suécia, Finlândia, Dinamarca, e a Suíça, Nova Zelândia e Singapura. E esses países eles estão se alternando no topo do índice de percepção da corrupção desde que ele foi lançado até hoje. Agora, quando nós olhamos para a história desses países, nós vemos que nos séculos 18 e 19 eram países em que existia muita corrupção e eles conseguiram mudar. Agora, essa mudança não vai acontecer ao acaso, ela vai acontecer se você participar dessa mudança. E nós precisamos ser agentes ativos da transformação da realidade. Nós estamos em ano de eleição e o principal poder que nós temos contra a corrupção é o voto. Nós precisamos investir tempo para escolher em quem a gente vota e nós precisamos escolher pessoas que estejam comprometidas com integridade e pessoas que estejam comprometidas em promover a integridade, promover leis que dificultem o combate à corrupção onde eles estiverem. Então, a gente queria encerrar esse vídeo dizendo para vocês que estamos numa situação ruim, mas tem esperança. Se a gente lá atrás, no começo da Lava Jato, dissesse, não, é muito difícil, a Lava Jato não ia nem existir. Nós precisamos acreditar, caminhar, mas é claro, fazer a nossa parte. E você tem uma parte fundamental nisso. Robertson, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, doutor. O índice da transparência internacional nesse ano nos mostrou que estamos retrocedendo levemente, saindo quase estagnados, numa nota ruim, o que é negativo. Mas ele nos traz um desafio no sentido de buscar nesse ano de 2020 acompanhar mais de perto essa eleição, acompanhar como o parlamento reagirá, se ele aprovará as leis que aprimoram o sistema anticorrupção ou as leis em sentido contrário, e também acompanhar justamente as decisões estratégicas que estão sendo tomadas não só no parlamento, mas no próprio Poder Judiciário, participando com críticas quando assim for necessário. Enfim, a conscientização é uma mensagem de esperança. Hoje o brasileiro ele se importa com o combate à corrupção de uma forma que não se importava talvez há uma década. Então isso é muito importante e nos traz bons sinais de que esse índice pode ser revertido e o Brasil voltar a ocupar uma posição melhor dentro de alguns anos. Assim, bacana. Pessoal, um grande abraço e vamos fazer uma sequência de vídeos conversando com vocês sobre esse problema, sobre como nós podemos caminhar para a solução, sobre exercício da cidadania e promoção da integridade no nosso país. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal.